A unção que Deus tem dado para mim não é para o meu orgulho, para o meu benefício, é para o benefício de outras pessoas. É para tocar, para curar, para libertar. Muitas vezes o título de um líder, de um pastor, isso enche o ego, enche a razão dele. Mas Deus libera para que nós sejamos a unção que está na minha vida para servir vocês. Quem anda comigo? Amém. Graça e paz, queridos, pode sentar por gentileza. Que bom que você está aqui nessa noite. Que a graça e o favor do Senhor, eu agradeço a presença de cada um dos irmãos, agradeço a cada um do nosso, você que está aqui pela primeira vez, se sinta em casa, essa casa do Senhor, um lugar que nós viemos aqui para celebrá-lo, adorá-lo, bendizê-lo, nosso Deus, por tudo que Ele tem feito. Hoje é uma noite especial, não só estaremos comemorando a 21 anos da Comunidade Embaixador de Cristo, aonde que nós estaremos também consagrando, separando alguns irmãos para o ministério e consagrando alguns irmãos para o nosso ministério pastoral também. Então eu quero deixar uma reflexão aqui para todos os nossos queridos, amados. Tem algumas cadeiras ainda, eu sei que graças a Deus está repleto, mas tem algumas cadeiras, os irmãos dão um sinal aí, onde estiver sobrando uma cadeira, você possa ser acolhido, possa se sentir mais à vontade. E eu quero dar o início aqui, quero trazer uma palavra, uma reflexão aos nossos queridos amados, qual nós estaremos ungindo, esses oficiais do reino de Deus. E eu fico me perguntando a cada um deles que chegaram aqui, a cada um deles talvez passe um filme, a primeira vez que eles me viram aqui, primeira vez que eles adentraram aqui, talvez a primeira vez que eles ouviram falar do meu nome. E Deus foi colocando essas vidas tão especial, tão querida, tão maravilhosa. E nós somos essa família em Cristo Jesus. E eu quero deixar um pensamento aqui nesta noite de consagração ministerial. É um texto bem conhecido que está no livro de Êxodo, no capítulo 18, do versículo 17 ao versículo 19. Livro de Êxodo, no capítulo 18, versículo 17 e 19, diz assim: o sogro de Moisés, porém, lhe replicou: não é bom o que fazes, certamente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque isto é pesado demais, tu só não podes fazer. E ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e seja com Deus contigo, se tu pelo povo diante de Deus, e leva tuas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e lhe mostrará o caminho em que deve andar, e as obras de quem devem fazer. Além disto, procura dentre todos os povos homens de capacidade, temente a Deus, homens verazes, que aborrece a avareza, e porás sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. E julga eles o povo em todo o tempo. E a ti trago coisas graves, mas todas as coisas pequenas, eles mesmos julgue. E assim a ti mesmo te aliviará da carga, e eles levarão contigo. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por esse texto, por esta palavra, por esta revelação, por tudo aquilo que o Senhor tem falado para conosco, Pai. Eu sou grato a Ti, ó Deus, por a vida desses irmãos que nós estaremos aqui nessa noite consagrando, dedicando o Senhor, ó Pai, de uma maneira tão especial. Mas agora fala através da Tua palavra, ministra os nossos corações, ó Deus, daquilo que o Senhor já ministrou no meu espírito, ó Pai, que eu possa ser um instrumento, um arauto, um porta-voz, Senhor, para ministrar a Tua noiva aqui nesta noite, a Sua igreja amada. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora, fala conosco em nome de Jesus. E em nome de Jesus, eu repreendo tudo aquilo que porventura
O nosso adversário poderia tentar roubar essa palavra do nosso coração, mas que o Senhor estabeleça o teu querer, a tua vontade, e que o nome do Senhor seja glorificado, hoje e todo sempre, através da sua palavra. Amém e amém. Nós sabemos que Deus, Ele abençoa a vida através de vida, Ele salva a vida através de vida. Nós sabemos que Deus, quando Ele usou Moisés para tirar o povo do Egito, e durante todo o tempo que Moisés estava diante daquele povo, Moisés diariamente, havia uma grande fila, e ele ficava de manhã até a tarde, e eu imagino às vezes no entardecer, anoitecer, ali aconselhando, ouvindo aquele povo, cada um com as suas queixas, cada um com as suas necessidades, cada um com as suas dúvidas, cada um com os seus lamentos. E quando o seu sogro vai visitar Moisés, e ele fica olhando e falou: Moisés, não é bom o que você está fazendo. Essa carga está muito pesada para você. Porque desse jeito esse povo vai perecer e você também. Separa pessoas capazes, pessoas que não sejam avarentas, pessoas que tenham uma boa reputação, pessoas do bem. E traz esse povo, ensina a eles os estatutos, ensina a eles as leis, ensina a eles toda a palavra. E assim eles vão te ajudar a carregar esse fardo, porque senão você não vai aguentar, você vai desfalecer. Essa foi o conselho de um sogro pro genro. As coisas leves, eles vão resolver entre eles. As coisas pesadas, eles vão trazer para você. E você fica diante do Pai, diante de Deus, intercedendo, suplicando, clamando por esse povo. E Moisés o aceita. E depois Deus falou com Moisés para que Moisés fizesse exatamente aquilo que o seu sogro tinha falado. A minha pergunta é: por que Moisés conversava face a face com Deus, e Deus nunca falou para Moisés separar homens, capitões de 1000, de 500, de 100, de 50, de 10? Porque aquilo que você pode aprender com o teu irmão, aquilo que você pode aprender com os outros, não é preciso Deus falar para você. Aquilo que você aprende com as pessoas no teu dia a dia, no teu lado, não é preciso Deus falar com você. Aquilo que você ouve dos testemunhos das pessoas de Deus, pessoas que andam com o Senhor, não é motivo de Deus falar com você, porque Deus abençoa a vida através de vida e salva a vida através de vida. Deus cuida de vida através de vidas. E foi isso um dia, há 21 anos atrás, que nós começamos essa obra, que o Espírito Santo ministrou no meu espírito a importância de nós estarmos levantando pessoas, trabalhando. E para mim é um grande privilégio quando nós consagramos, ungimos alguns líderes, conforme aquilo que Deus vai colocando, chamando, testificando no nosso coração. Porque nós sabemos o quanto Deus ama as pessoas e o quanto Deus cuida das pessoas. E muitas vezes eu sei que Deus poderia descer do seu trono branco, pegar-nos no colo, abraçar, beijar, fazer carinho, fazer um agrado para nós. Só que Deus faz isso através do seu Espírito que habita dentro de nós. O próprio Jesus estava diante de uma multidão em Mateus 9:35. A Bíblia diz que ele percorria, Jesus, todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. E curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo uma multidão, teve grande compaixão deles, porque estavam desgarrados e errantes, como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. Jesus via aquela multidão perdido, desorientado, andando no a esmo. E Jesus pega e chama os seus discípulos e também traz uma palavra para que os seus discípulos estivessem clamando o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, para que levantasse ceifeiro, pessoas para cuidar dessas vidas. Porque senão ele se perde. Se não tiver obreiro, a obra não cresce. Uma das coisas que Deus falou desde o início do meu ministério, falou: Isaur, você não se preocupe com o crescimento da igreja, mas você se preocupe em levantar líderes, formar obreiros para te ajudar. É isso que eu quero de você, porque a hora que você tiver pessoas capazes,
E eu enviarei o meu povo para que essas pessoas sejam cuidadas, sejam alimentadas, sejam tratadas. Porque nós vemos as pessoas chegam dentro da casa do Senhor ferido, machucado, abatido, oprimido, desiludido, depressivo. E nós como filho de Deus, nós temos por obrigação de cuidar dessas pessoas. Qual é o perfil de um apacentador? Será que deve ser uma pessoa rica, milionária? Será que deve ser uma estrela? Será que deve ser um bambambam para cuidar do povo? Qual é o perfil dessa pessoa? Olha o que diz em Atos dos Apóstolos 6:3 diz assim: escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituímos sobre esse importante negócio. O Senhor falando, olha, separa a pessoa de boa reputação, pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Esse é o segredo para nós servirmos a Deus. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Constitui ele para esse importante negócio. O maior projeto na face da terra, hoje, e sempre foi, o maior projeto que eu e você poderíamos estar envolvidos é a igreja do Senhor. Porque tudo aquilo que acontece, a igreja do Senhor vai trazer resultado no céu. Você pode ser gerente de 3 bancos, fazer muitas coisas, ser um grande empresário, ter muita riqueza, muita abundância, muita prosperidade. Você pode ter várias faculdades, você pode ter muita formação, mas nada disso adianta diante do reino de Deus, a não ser tudo aquilo que deve acontecer através do corpo de Cristo. Porque tudo que nós fizermos através do corpo de Cristo, que é a igreja, isso trará resultado, isso trará benefício, vai despertar, desencadear os galardões para todos aqueles que um dia chegarão diante do Senhor e serão recompensados. Atos 3:6 diz assim: e os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes lhe obedecia à fé. Os apóstolos também separaram homens capazes, cheios do Espírito Santo, e também iam passando a unção, transmitindo a eles. Isso foi fazendo com que os discípulos se multiplicassem. Quem é discípulo? São todos aqueles que seguem Jesus. Se você é um seguidor de Jesus, você é um discípulo de Jesus. Cuidar de vida está no coração de Deus. O coração de Deus, ele bate continuamente, almas, vidas. Por isso que Deus enviou seu Filho amado Cristo Jesus, que ele morreu, ressuscitou no 3º dia, e hoje está sentado à direita do Pai. Enviou o Espírito Santo, que está sobre as nossas vidas, para que nós possamos continuar levando essa palavra. A morte de Jesus não foi em vão, porque ele ressuscitou, está vivo para sempre, e ele enviou o Espírito Santo de Deus, que ministra nas nossas vidas, para que nós continuemos a obra. Então Deus abençoa as vidas através de vida. Sempre Deus escolheu pessoas, escolheu reis para conduzir-se o seu povo. E assim a palavra do Senhor fala em Apocalipse 5:10, que Deus nos fez reis e sacerdotes para governar essa terra. Sempre o Senhor nos escolheu. Os 2 primeiros reis de Israel foram pastores, você sabia disso? Os 2 primeiros reis de Israel foram pastores. Quando o Senhor chamou eles, estavam cuidando ali dos animais dos seus pais. Saul era pastor, Davi era pastor. Quando Deus chamou os 2, eles estavam pastoreando. Em 1 Samuel capítulo 9, versículo 3, o primeiro pastor era Saul. O que Saul estava procurando? Ele era pastor de jumenta. A Bíblia diz assim: e perderam-se a jumenta de Quis, pai de Saul. Pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, e levanta e vai e buscar as jumentas. Porém ele disse: eis que há nessa cidade um homem de Deus, um homem honrado é. Tudo quanto diz sucederá assim, infalivelmente. Vamos-nos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. 1 Samuel 10:1.
Então tomou Samuel um vaso de azeite, ele derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Em 1 Samuel 10:9 diz assim: sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele dia. Então nós sabemos que Saul, ele estava correndo para pastorear a jumenta dos seus pais que tinham se perdido. Foi o primeiro pastor de Israel. E quando ele deu um encontro de Samuel. E Samuel era um profeta, um homem de Deus. Sempre Deus vai usar alguém, um grande homem, uma grande mulher, para transmitir a unção das pessoas. E a Bíblia diz que então ali, Samuel derramou o azeite, uma botija de azeite, um vaso de azeite, ele usava um chifre cheio de azeite, e derramou sobre a cabeça de Saul. E a Bíblia diz que aquela unção mudou o coração de Saul, para que ele estivesse cuidando de vida, cuidando de alma, cuidando de um reino, o reino de Israel. É assim que o Senhor nos chama, nos escolhe. Por mais que Saul era um pastor de jumenta, e os futuros pastores, que já são pastores, mas estarei ungindo, muitas vezes vocês também vão pastorear jumenta no ministério de vocês. Não é só ovelha. A jumenta, ela trabalha, a jumenta, ela tem muita força, a jumenta, ela é muito inteligente, a jumenta, ela produz mais que outros animais. Eu me criei na roça, me criei trabalhando com animais, vendo meus irmãos trabalhando com animais. A jumenta, naquela época, você colhia milhos com a mão, e você fazia aquelas bandeiras, e depois você pegava o cavalo, a jumenta, e vinha ali com os cestos, e você enchia aquele cesto, e você levava ali para o celeiro, para o depósito, aquele milho, todo aquilo que você colhia, e você usava uma jumenta, e ela trabalhava o dia inteiro, ali suava, chegava tarde, você dava um banho nela, escovava, tudo bem, o outro dia você pegava ela, fazia a mesma coisa, aí o terceiro dia, o quarto dia, você ia fazer a mesma coisa, quando você ia lavar, ela escovar, ela te mordia, aquele dia, ela pegava e te dava chute, chutava você, dava coice, de repente aquela jumenta, você queria trabalhar, levar ela empacava, ela parava, não fazia nada, você tinha que bater, chegava a quebrar madeira ali no lombo dela, e ela não saía do lugar. Essas são as jumentas. Ela trabalha, ela é esforçada, ela produz, mas a hora que ela não quer, ela não faz. Eu só vou na igreja o dia que eu quero, eu só faço isso a hora que eu quero, eu só faço isso a hora que eu quero, ninguém manda de mim. Isso são as jumentas. Então vocês se preparem, vocês também poderão cuidar de alguma jumentinha. Elas são trabalhadoras, elas são inteligentes, elas produzem, mas do jeito que ela quer. São as jumentas. Saul era pastor de jumenta. Então nós pegamos algumas jumentinhas no nosso pastoreio. E tem hora que elas nos mordem, tem hora que elas nos chutam, tem hora que elas falam mal da gente, tem hora que elas nos perseguem, tem hora que elas não obedecem. Jumenta, Saul era pastor de jumenta. Davi, ele também era pastor. Em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 11, diz assim: e disse mais Samuel a Jessé: acabaram os seus mancebos. E disse ainda: falta o menor, o que está apacentando as ovelhas. E disse mais Samuel a Jessé: envia, manda-o chamar, porque nós não assentaremos em roda da mesa até que ela venha. Então mandou em buscar, e trouxe. Ele era ruivo, formoso, de semblante, de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Davi também era pastor. Só que Davi era pastor de ovelha.
A ovelha é doce, a ovelha é meiga, a ovelha é compreensiva, a ovelha, ela escuta a voz do seu pastor, a ovelha é obediente, a ovelha é passiva, a ovelha, ela é generosa. E Davi, ele estava pastoreando ovelha. E o Senhor enviou Samuel até a casa dele também. E quando Samuel derramou óleo sobre a cabeça de Davi, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi. Assim como o Espírito Santo mudou o coração de Saul, assim como o Espírito Santo muda o nosso coração quando ele se manifesta nas nossas vidas. E muitas vezes você diz, mas eu estou sendo separado. Não importa, o importante é a unção. Porque quando Davi matou o leão, ele não era rei de Israel. Ele não era rei ainda. Quando Davi matou o urso, ele não era rei. Quando Davi matou o gigante, ele não era rei, mas havia uma unção, alguém derramou um óleo sobre a sua cabeça. Alguém escolheu, alguém separou, Deus escolhe, Deus separa. Por isso não despreze a unção que um dia Deus colocar sobre você. Há uma palavra que Deus colocou sobre a sua vida. E a partir daquele momento, aquele menino, ele lutou contra o leão, ele lutou contra o urso. Um leão tem cerca de 2 metros, o urso cerca de 2,5 metros, o Golias cerca de 3 metros de altura. Então você vai galgando, vencendo, porque a unção de Deus foi liberada sobre a sua vida. Tudo aquilo aconteceu por causa da unção. E sempre Deus usa homens de Deus, homens capazes, para liberar essa unção. Hoje vira moda, muitos picaretas que são picaretas estão ungindo muitas pessoas. E a palavra do Senhor diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. Apocalipse 5:10. Para que nós possamos reinar sobre essa terra. Então não é no céu que você vai reinar. Não é no céu que você vai expulsar demônio. Não é no céu que você vai influenciar. É aqui nessa terra. E é Deus que escolhe. Deus tem chamado nossas vidas. Em Efésios 4:7 diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. E Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida, estatura e completa de Cristo. Veja como Deus trabalha, o Senhor que nos escolheu, um para mestre, outro para pastor, outro para evangelista, outros para doutores, outro para profetas e apóstolos. Para quê? Para a perfeição do corpo de Cristo, para a edificação, cada um de nós, Deus usa de uma forma. E por isso que o Senhor nos chama, Ele nos capacitou pela graça que Ele nos deu, segundo a medida do dom que Deus deu a cada um de nós. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem é santo? Todos aqueles que receberam Jesus como Salvador, você é santo. Se você olhar para a tua direita, para a tua esquerda, você vai ver uma santa para trás, para frente. Se você um dia aceitou Jesus, você é santo, você foi santificado. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida, estatura e completa de Cristo. Atos 13, do 2 ao 4, diz: servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartais a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado. Então jejuando, orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim esses, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleuce e dali navegaram para Chipre. Veja a importância de nós recebermos a unção do Senhor. A unção é para você exaltar o nome do Senhor, mas não para você se orgulhar. A unção que Deus tem dado para mim, não é para o meu orgulho, para o meu benefício, é para o benefício de outras pessoas.
é para tocar, para curar, para libertar. Muitas vezes o título de um líder, de um pastor, isso enche o ego, enche a razão dele. Mas Deus libera para que nós sejamos a unção que está na minha vida para servir vocês. Quem anda comigo sabe quantas pessoas que estavam com câncer foram curadas, pessoas leprosas, pessoas com leucemia, pessoas com doenças incuráveis, pessoas cegas. Temos aqui a Laís e o Tiago. Eles esse menino nasceu cego, 100%. E um dia eles trouxeram aqui, quando eles estavam completando 6 meses de idade, tiveram todo o diagnóstico. Eu peguei um óleo que estava aqui no altar e ungi a testinha dele e declarei que Jesus tinha curado ele aquele dia. E aí o Senhor surpreendeu os médicos ficaram doidos, o médico ali do Pequeno Príncipe, médico que cuidava na PAI, nunca viram um milagre desse jeito. Esse é o poder do Evangelho, a presença de Deus para com as nossas vidas. A unção não é para você se exaltar, a unção para que o nome do Senhor seja glorificado. Dentro do corpo de Cristo, a unção que você recebe toca as pessoas, para ajudar as pessoas, para libertar as pessoas. Quando Saul e Davi receberam unção, porque era para que eles estivessem cuidando do povo de Israel, estabelecendo o povo israelita. E nós sabemos que Davi, ele nunca perdeu uma guerra. Por quê? Por causa da unção que Deus colocou sobre a sua vida. Servindo, curando as pessoas. Se você não quer servir o reino de Deus, então você não precisa de unção. Para que unção? Se eu não quero servir, se eu não quero me expor. Quanto mais Deus, você deixar Deus te usar, mais a unção, a presença dEle se manifesta nas nossas vidas. Deus se manifesta através de vida, porque Deus abençoa a vida através de vida. Nós somos o instrumento de Deus, do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. A vontade, o desejo de Deus é salvar, é libertar. O Espírito Santo, a Bíblia fala em Romanos 8:11, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita dentro de mim, dentro de você. A unção que Deus colocou sobre a minha vida é para abençoar a você. A unção que Deus colocou sobre você é para abençoar a minha vida e outras pessoas. Não é para me exaltar. Não é isso. A unção. A Bíblia fala que Deus nos constituiu, nos concedeu 9 dons espirituais. Dos 9 dons, 8 é para nós servirmos as pessoas. 1 é para o nosso benefício. O único dom para o meu benefício, para o seu benefício, é o dom de língua. Os demais é para você servir as pessoas. Se você não pode ser abençoado, como que você abençoa as pessoas? Deus abençoa a vida, mas para que eu possa abençoar a pessoa, eu tenho que ser um abençoado do Senhor. A Bíblia diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Isso tem que acontecer diariamente. De nós perder o nosso ego e amar a Deus e perder o nosso eu. O nosso eu tem que cair por terra, o nosso orgulho, a nossa soberba. Tudo aquilo que impede do Espírito Santo de Deus se manifestar nas nossas vidas. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo frua diariamente nas nossas vidas. A minha pergunta é: Jesus está na sua vida? O Jesus é a nossa vida? A minha pergunta é: Jesus está na sua vida? Ou Jesus é a nossa vida? Jesus, Ele tem que ser a nossa vida. Jesus tem que ser. O amor de Deus é obedecer a sua palavra e não obedecer o nosso ego. A palavra do Senhor diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amar a Deus é estarmos em um relacionamento contigo com Deus. Lembre-se, queridos, que é possível você fazer muitas coisas sem amar a Deus e sem amar as pessoas. E aí que muitos de nós se enganam.
de você trabalhar, de você ofertar, de você contribuir, de você fazer tantas penitências, você fazer tantas coisas achando que aquilo ali, você trazendo benefício, você terá recompensa. Tudo que nós fizermos, nós temos que fazer com amor. Paulo escreve em 1 Coríntios 13, ele diz aqui, nós vemos aqui que muitas coisas é possível acontecer sem amor. Ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, seria como o metal que soa e como o símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que tal que transportasse os montes, se não tiver amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, e havendo ciência desaparecerá. Então todos nós devemos viver uma vida simples do Evangelho. Amar as pessoas e cuidar das vidas. Essa é a missão de nós servirmos. O nosso objetivo, faz 21 anos que Deus nos deu esse ministério aqui com o intuito de levar as pessoas a Cristo Jesus, a viver uma vida vitoriosa. O amor, ele é um mandamento. Amar é um mandamento. Amar não é uma sugestão. O próprio Deus diz que nós devemos amar a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então amor, ele é um mandamento, não é uma sugestão. Então vocês lembrem, muitas vezes, você pode ser machucado, você pode ser ferido. Lembre que muitas vezes, nem tudo que vocês vão pastorar é ovelha. Existe a jumentinha também. E muitas vezes, ela nos machuca, ela nos fere, ela causa dano nas nossas vidas. Saul era pastor de jumento. Davi era pastor de ovelha. E eu profetizo na vida de vocês que vocês vão pastorar ovelhas. Amém, querido? Amém? Em 1 Coríntios 13:3 diz assim, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desse é o amor. O amor de Deus para com as nossas vidas. É nós perder o nosso egoísmo. O nosso eu tem que cair por terra e deixar fluir através de nós o perfume de Cristo. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Sermos obedientes a Deus, obedientes à sua palavra, sermos atentos à voz do Espírito Santo, submeter, aprender, honrar as pessoas também. E honrar a Deus sobre todas as coisas, porque o nome do Senhor, Ele precisa ser glorificado através da minha vida, através de todo o nosso ser. Eu profetizei a semana passada aqui, no domingo passado, dizendo que todos nós aqui, nós somos uma bênção de Deus, nós somos pessoas maravilhosas do Senhor, e eu e você somos bênção, porque assim o Senhor nos fez. As bênçãos do Senhor, Ele nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então o amor é algo indispensável. Amor é um mandamento, não é uma sugestão de você. Outra coisa indispensável na vida de todos nós é o perdão. É indispensável na vida de um líder, na vida de um apostentador, na vida de cada um cristão, viver uma vida e não liberar o perdão. Amados, Deus me usa muito no ministério de cura.
Eu tenho orado por muitas pessoas durante esses anos. Tenho orado por muitas pessoas com câncer, muitas pessoas com doença incurável. E eu digo para vocês com toda certeza que 80% das pessoas que estão com câncer está relacionado na área do perdão. A área do perdão. Quando as pessoas me procuram no gabinete pastoral, e essas pessoas se encontram são vítimas do câncer, muitas vezes ela não libera o perdão, e muitas vezes ela não se perdoa, e muitas vezes ela não pede perdão às pessoas. E isso causa uma doença incurável no ser humano. E isso impede das promessas de Deus se manifestar nas nossas vidas. Porque liberar perdão também é um mandamento de Deus. Porque se eu não peço perdão, eu não libero o perdão, simplesmente eu estou rejeitando todo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque Jesus morreu para perdoar todos os nossos pecados. O inimigo não quer que você libere perdão, não quer que você peça perdão, não quer que você se auto-perdoe também. Porque tem muitas pessoas que ela está sofrendo porque ela não consegue se perdoar. Veja o que Jesus fala aqui em Marcos 11, 25. Quando estiver orando, perdoai se tende alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoares, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Muitas vezes o próprio Deus fica refém da própria palavra dele. Porque nós sabemos que o pecado separa o homem de Deus. E todos erram, falham, têm as suas transgressões. E aí o Espírito Santo, a pessoa que habita dentro de nós, ele diz, olha, você precisa pedir perdão, você precisa liberar perdão, você precisa se perdoar. E aí eu não faço isso. Aí eu passo uma dificuldade, enfrento um problema, uma adversidade, uma oposição, e eu vou orar a Deus. Deus me soluciona, Deus me dá paz, Deus me dá essa resposta, Deus abre essa porta, Deus cura meu filho, Deus faz um milagre na minha vida, faz um milagre na minha empresa, e você ora, e você faz isso, e você faz aquilo, e nada acontece. E Satanás diz, Deus é fiel até com Satanás, diante da sua palavra. O Senhor não pode liberar, porque ele anda com o coração cheio de mágoa, anda falando que não perdoa, anda falando isso e aquilo. E isso impede do fluxo do Espírito de Deus se manifestar nas nossas vidas. Jesus foi bem claro, quando você estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. Porque se você não perdoar, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Isso é algo importante. Lembre-se que nós somos a carta de Cristo. Nós somos a carta de Cristo. O mundo lá fora não lê Bíblia. O mundo lá fora lê nossas vidas. Ele sabe a hora que você vai trabalhar, a hora que você chega. Ele sabe a hora que você vai na igreja, a hora que você volta. Ele sabe a sua vida, as pessoas sabem. Eles leem o teu comportamento. E por isso nós precisamos viver uma vida voltada para o Senhor e sendo realmente testemunho de tudo aquilo que Deus é e de tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas e através das nossas vidas. Porque Deus nos vê na ótica dele. Talvez você não consiga se ver como Deus te vê. Olha que Pedro escreve aqui, Pedro, aquele que teve altos e baixos, que traiu Jesus, que falou que nem conhecia, que nunca tinha visto ele. Quando esse Pedro se converte, se torna realmente uma nova criatura. Ele escreve na sua carta, em 1 Pedro 2,9, ele diz assim, mas vós sois uma geração eleita, um sacerdote real, uma nação santa, um povo peculiar, para anunciar a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha a ótica de Deus para mim e para você. Vós sois uma geração eleita. Você sabe quando uma pessoa é eleita, quando um prefeito é eleito, quando um presidente é eleito, quando um presidente de bairro é eleito, quando alguém elege alguma pessoa, essa pessoa tem uma autoridade, tem uma liberdade para tomar as suas decisões, para fazer aquilo que corresponde a ela fazer, representar aquilo que está na sua responsabilidade. A Bíblia diz que nós somos uma geração eleita, vocês são um sacerdote real. Deus olha para mim, para você e vê você como uma realeza.
É assim que o Senhor nos vê, essa ótica de Deus. E aí você vai orar a Deus e você vai, Deus, eu sou um pecador, eu sou miserável, eu sou um coitado, tenha misericórdia de mim. Aí Deus olha para Jesus e fala: Jesus, você não foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria? Fui. Você não cresceu entre eles? Sim. Você não morreu na cruz do Calvário por eles? Sim. Você não pagou todos os pecados, não levou toda a miséria, toda a maldição, toda a iniquidade, todas as dores dele? Levei, Senhor. Mas como é que ele está falando que ele é um miserável, ele é um pecador, ele é um falho, ele é isso, aquilo? Você sabia que tem oração que Deus não pode te ouvir? Porque se ele ouvir esse tipo de oração, ele tem que pegar tudo aquilo que Jesus fez e jogar no lixo. Porque Deus nos vê assim: sacerdote real, você é realeza, uma nação santa, um povo peculiar para anunciar a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É assim que Deus te vê, é assim que Deus me vê. Ele nos chamou um povo peculiar para anunciar a grandeza. O maior projeto que nós poderíamos estar envolvido é o reino de Deus. E o versículo 10 diz assim: vós que outrora nem eras povo, agora sois de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, agora tende alcançado misericórdia. O nosso Deus, é Ele que nos chamou, é Ele que nos escolheu, é Ele que transforma nossas vidas, os nossos corações. E eu sempre digo, sempre Jesus, Jesus para sempre. Chegou. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.